a terceira turma do STJ firmou o seguinte entendimento acerca do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais. O cancelamento da distribuição, ATU do artigo 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. Vamos entender esse julgado? Considere o seguinte caso. Edvan ingressou com ação contra João Marcos, pleiteando a cobrança do pagamento de comissão de corretagem. Na ação, o corretor deixou de recolher as custas iniciais do processo. Face à omissão, o juiz da causa intimou o autor a realizar o pagamento das custas processuais. O demandante deixou de arcar com as custas, o que motivou o magistrado a intimar o réu para se manifestar sobre a inércia. O réu pediu o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, o que foi acolhido pelo juiz de origem. Face à extinção do processo e como o réu já havia sido intimado, o autor foi condenado a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico postulado. O autor da ação recorreu até o STJ, que foi provocado a se manifestar se o cancelamento da distribuição, pelo não recolhimento das custas iniciais, exige a prévia citação ou intimação do réu, e se o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. O voto condutor da ministra Nancy Andrighi destacou, de início, que o processo, como é de conhecimento ordinário, ATU do disposto no artigo 312 do CPC, tem início com o protocolo da petição inicial. Desde então, já há processo e litispendência, expressão aqui empregada no sentido técnico, de lide pendente. Nesse momento, muito embora ainda não haja se perfectibilizado a relação jurídica processual triangular ou angular, já existe relação jurídica processual linear, estabelecida entre o autor e o Estado juiz. O artigo 290 do CPC, nesse contexto, dispõe que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. Observa-se, desse modo, que o não recolhimento das custas iniciais, que representa importante pressuposto processual, conduz ao cancelamento da distribuição. Trata-se, a rigor, de hipótese de indeferimento da petição inicial, em virtude da incorreta propositura da demanda por ausência de preparo inicial do processo em formação. Nesse contexto, ressalte-se que o cancelamento da distribuição prescinde da citação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. Não bastasse ser indevida a citação da parte adversa, é imperioso observar que, nesse momento procedimental, em regra, qualquer alusão à intimação da outra parte revela-se tecnicamente imprecisa, ante a inexistência de relação jurídica processual triangular ou angular. O réu ainda não integra o processo. A propósito, a doutrina, interpretando o artigo 290 do CPC, menciona existir verdadeiro comando para que o juiz não ordene a citação do réu antes de efetuada a comprovação do recolhimento das custas. Desse modo, constatada a ausência de recolhimento das custas iniciais e quedando-se inerte o autor após intimado para regularizar o preparo, deve o juiz, sem a oitiva da outra parte, que, em regra, sequer integra a relação jurídica processual, cancelar a distribuição do processo, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Nessa linha de entendimento, importante consignar que, na hipótese de não recolhimento das custas iniciais, eventual determinação de oitiva da outra parte por consistir em inegável erro improcedendo, não pode conduzir à condenação do autor a arcar com os ônus sucumbenciais ao argumento de que houve a movimentação da máquina judiciária e a manifestação da parte contrária,
sob pena de se impor ao demandante a responsabilidade por erro perpetrado pelo próprio Poder Judiciário. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que for postado vídeo novo. Clique em gostei para impulsionar esse conteúdo e ajudar a divulgar o canal. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro de todas as novidades.